Gostaria de saber se quando morrermos e formos para o inferno, vamos ser consumidos pelo fogo uma só vez ou ficaremos na fornalha constantemente. Eu li um livro chamado Divina Revelação do Inferno, do autor ou autora, não sei, Mary Baxter. E ele diz o seguinte, esse livro diz que seremos consumidos constantemente para sempre, professor. Como é que é essa questão aí? O inferno vai durar toda a vida, eternamente, assim como o céu? Olha, com todo respeito ao autor deste livro, ele disse uma baita de uma aberração, né? Isso é uma aberração, porque se o inferno é eterno, então as blasfêmias contra Deus serão eternas, né? Porque o indivíduo vai estar eternamente sendo queimado no lago de fogo, né? E blasfemando de Deus todo dia, a todo instante. Aí se as blasfêmias são eternas, o pecado é eterno, ou seja, Deus nunca vai destruir o pecado. Então isso é uma aberração teológica. Agora, existem alguns textos da Bíblia que dá a entender isso, professor. Sim. Que ficou lá queimando por... Tem vários textos da Bíblia que falam isso. E como explicar essa questão? Aí há um detalhe, Tito. Por exemplo, em Marcos capítulo 9, do verso 43 ao 47, Cristo fala que é melhor cortar uma das mãos, ele está usando uma hipérbole, né? Uma linguagem exagerada, é melhor cortar uma das mãos do que ir o corpo inteiro para o inferno. Só que quando Cristo menciona a palavra inferno, no grego é a palavra guiena. E esta palavra não se refere a um inferno existindo hoje, mas se refere a um lago de fogo que castigará os maus depois do milênio. Então, aí que está um detalhe, né? Você pode confirmar isso lendo Apocalipse capítulo 20. E aí você vê no versículo 10 ali, sendo mencionado o lago de fogo num contexto que é depois do milênio, não antes. Agora, como que será o castigo nesse lago de fogo depois do milênio? Tem vários textos na Bíblia, mas eu vou ler aqui. Eu vou abrir, Tito, num texto e vou pedir para você abrir no outro. Ok. Para nós podermos aqui darmos uma resposta mais rápida. Eu quero que você abra, Tito, no Salmo 37, ou melhor, tu vai ler Malaquias 4, 1 a 3. E eu vou ler, primeiramente, Lucas 12, 47 e 48, para nós percebermos uma verdade importante, de que o castigo não é de duração eterna. Ele é eterno nas consequências, mas não na duração. Eu vou ler Lucas 12, 47 e 48, e o Tito lerá então para nós daí Malaquias 4, 1 a 3. Diz assim Lucas 12. Tem que achar o Malaquias aqui, viu? Malaquias Pode achar aí. Você vai encontrar, rapaz, eu sei que tu é rápido. Lucas 12, 47 e 48. Aquele servo, porém, que conheceu a vontade de seu senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade de seu senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Perceba uma coisa, aqui é dito que alguns receberão muitos açoites e outros poucos açoites, ou seja, uns vão ser mais castigados do que outros. Se o lago de fogo castigasse a todos com a mesma proporção, esse texto não poderia estar aqui e haveria um outro detalhe. Seria justo Deus dar a mesma condenação ao diabo e a um pecador que pecou por 70 anos, por exemplo? O diabo foi o originador do mal. Ele leva as pessoas ao mal. E agora um outro indivíduo pecou 70 anos. Aí chega no fim dos tempos, depois do milênio, e Deus diz assim, não, eu vou castigar os dois da mesma maneira. Isso não é justiça, isso não faz parte da justiça de Deus. É por isso que Lucas 12 menciona que alguns levam poucos açoites e outros muitos. Ou seja, o castigo será, não é, será, depois do milênio, proporcional às obras do indivíduo. E depois desse castigo, aí vai se cumprir Malaquias 4, 1 a 3, que é o texto que o Tito lerá para nós agora. O Senhor Todo-Poderoso diz, está chegando o dia em que todos os orgulhosos e todos os maus serão queimados como a palha é queimada na fogueira. Naquele dia, eles queimarão e serão completamente destruídos. Mas para você que me
temem, para vocês que me temem, a minha salvação brilhará como o sol, trazendo vida nos seus raios. Vocês saltarão de alegria como bezerros que saem saltando do curral. Naquele dia que estou preparando, vocês pisarão os maus como se eles fossem o pó da rua. Percebeu, amigo Tito e querido telespectador? A Bíblia diz que depois desse castigo proporcional às obras do indivíduo, os ímpios, os maus, se desfarão em pó, em cinza. E o Salmo 37:20 complementa, se desfarão em fumaça. Então, quando a Bíblia fala em castigo eterno, o castigo é eterno nas consequências, ou seja, a pessoa nunca mais ressuscitará, mas não é eterno na duração. Deus é justo e não um psicopata.